a vietinha dele. Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Ele é o nosso bolo de cenoura com calda de chocolate, aquela calda rechonchuda, né? Sobrando, Briggs, para não ter briga por calda de chocolate, entendeu? Ficar metendo o dedo na calda de chocolate ali no meio, naquela meiuca, entendeu? É o nosso bolo mais bem feito que existe. Ele é o fermento da sabedoria. Caraca, garoto, que isso, hein, Briggs? Viu, professor Milton Teixeira? Você tá com moral, hein? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, família Band. Bom dia, Briggs. Obrigado pelo elogio. Me deu até fome. Ai, ai. Obrigado quem mais estiver aí. E, queridos ouvintes, bom dia a todos. Obrigado, professor. Alegria tê-lo conosco, como sempre, trazendo muita sapiência, histórias maravilhosas. E hoje nós vamos falar, a propósito, do aniversário de criação da Gazeta do Rio de Janeiro, professor. Até alguns ouvintes pediram pra gente. Conta um pouco dessa história. Bom, Dom João, quando chega aqui, ele ainda em maio cria a Imprensa Régia, que funcionava na Rua do Passeio, mais ou menos onde está a escola de desenho, né? E depois disso, em 10 de setembro, é fundada a Gazeta do Rio de Janeiro. A Gazeta do Rio de Janeiro era um jornal bem diferente dos dias atuais. Já começa, ele era do tamanho de um caderno, tinha 8 páginas, e as notícias eram bem recentes. Então, você estava em setembro, notícias de janeiro, notícias de fevereiro, notícias de março, e publicava basicamente o dia a dia da família real e notícias, claro, né, bastante elogiosas à família real. Não havia crítica alguma de qualquer espécie, mas podia ter anúncios, e já tinha anúncio de venda de casa e também, como é da época, venda de escravos. Foi o primeiro jornal lançado no Brasil, se bem que não é considerado o primeiro jornal brasileiro, porque em Londres você já tinha sido lançado pelo Hipólito José da Costa, o Correio Brasiliense, que aliás tem nova versão em Brasília, com notícias, essas sim, metendo o pau no monarca. E curiosamente, Dom João VI era viciado nesse jornal. Ele mandava via exemplares para ver o que falavam dele lá fora. Mas é o princípio da imprensa, né? Depois, por volta de 1820, surgiriam outros jornais e chegou uma época em que o Rio chegou a ter mais de 40 jornais. Caramba! Bons tempos, olha hein? isso, professor. Mais de 40. Em 1830 tinham 40 jornais, a maioria deles políticos. Tinha um que era editado de dentro da cadeia por um cara que estava em cana. Caramba! Quais outros marcos da imprensa escrita, professor, você colocaria também importantes e que passaram e que deixaram sua história ou que marcaram época também? Olha, nós temos vários marcos. A partir de 1839, os jornais passaram a ter ilustrações. Aliás, é interessante, elas vinham soltas dentro do jornal, acopladas às notícias, mas soltas. Muita gente mandou emoldurar essas ilustrações que eram feitos pelo Barão de Porto Alegre, que era membro da Academia de Belas Artes. A partir do final do século XIX, em 1895, nós começamos a ilustrar com fotografias os nossos jornais, e a partir de 1906, as primeiras fotografias com tricromia, que era o processo primitivo de colorização. Agora, para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro tinha, à época da proclamação da República, só o Rio de Janeiro tinha 11 jornais. E se você pensar que todo o Brasil junto não chegava a 40 jornais, você imagina como eram divulgadas as notícias aqui. E realmente isso depois mudou, e depois tivemos outros jornais já no século XX, alguns estão aí até hoje,
E cada dia surgem jornais novos, particulares, lançados assim por segmentos da sociedade, por associações, e você tem até condomínios com jornais, com revistas, e agora com a internet isso se amplifica com jornais digitais. Sem dúvida. Professor querido, a gente também vai falar do Dia da Cachaça. Rapaz, eu outro dia comentei aqui, mas nunca é demais comentar. Eu estive em Paraty. Rapaz, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu estou encantado com Paraty. Eu estou in love com Paraty, eu estou assim apaixonado, porque realmente que cidade deliciosa, que história do Brasil ali em Paraty, do ciclo do ouro. E a gente ainda tivemos mais de, 20, 30, né? Casas, enfim, com produção ali de cachaça, alambiques, né? Hoje temos 4, mas são maravilhosos, eu levei alguns para casa. Teve um dia, Briggs, essa semana que eu estava muito estressado, foi depois do 7 de setembro, por causa da cobertura. Eu cheguei muito cedo aqui na Band, saí por volta de 10 da noite, foi um dia muito intenso para todos nós de trabalho. Eu peguei, rapaz, uma de abacaxi com coco, era tipo uma batida, né, com cachaça, tomei um copinho pequenininho, só. Obviamente não ia dirigir, depois baixei um pouco a temperatura e fui dormir. Tem cachaças maravilhosas, Briggs. Você que, sem dirigir, obviamente, quiser ir lá. Cachoeira. Nossa Senhora. Paraty, cidade histórica. Me lembra muitas cidades históricas de Minas Gerais, só que com mar, né? Isso, exatamente, Briggs. Tem muito ali, né, professor Milton Teixeira? A história de Paraty tem muito isso. Essas construções, por exemplo, que a gente viu e que são semelhantes do ciclo do ouro. Mas aí emenda também o Dia da Cachaça, professor, para você falar sobre isso. Epa, o professor foi beber cachaça. Professor. O professor foi tomar uma cachaçinha aí. Eu chamei, fui falar, ele, peraí, Rodolfo, eu vou tentar refazer o contato aqui. Tenta, agora enquanto isso eu falo de Paraty. Ô Briggs, Paraty tá uma beleza. Eu não vou lá há muito tempo, rapaz, tô louco pra voltar a Paraty. Ilhotas, dezenas e dezenas de praias, quase que intocáveis. Você tem ótimos restaurantes, naquela região do centro. Você tem ali o máximo de altura de construção de casas, assim, alguns casarões. Você tem 2, 3 andares, então isso é estipulado pelo IFAM, não pode construir. Então isso permite que você observe as montanhas, as palmeiras imperiais, que são gigantes. Olha, é uma coisa, gente, aquelas pedras, né, pé de moleque, aquele piso, rapaz. A maré cheia, né, quando tem a época do ano da maré, invade, eles já sabem, né, já sabem por onde que a água vai escoar. É espetacular a história de Paraty, aquelas pedras de baleia, né, de aquela parte histórica ali trazida, inclusive, as pedras trazidas pelos escravos, colocadas ali naquelas ruas históricas. Estabelecemos contato, Pinho? Sim, o professor foi buscar uma cachaçinha aqui para poder falar mais pra gente sobre o Dia da Cachaça, né, professor? Deu um gole. Vai, professor, fala de Paraty e do Dia da Cachaça. Já que vocês falaram de Paraty, só acrescentando, Paraty surgiu onde era uma aldeia de índios goianazes. Primeira referência é 1597, em 1646 começa a surgir o povoado, em 1660 eles ficam independentes. Em 1667, o rei de Portugal, Dom Pedro IV, confirma a independência. Paraty chegou a ter 120 engenhos de cana, porque a cachaça era a bebida dos escravos, era a cachaça que amansava os escravos. E por ali passavam os escravos que iam para Minas Gerais, na famosa Rota Goianá, que é atualmente estrada Paraty-Cunha, mas ela era enorme, ela ia até Minas Gerais. Levava-se 4 meses para chegar à Vila Rica, os escravos passavam por ali e levava-se um bom estoque de cachaça para que eles pudessem ficar na linha. Era assim. Agora, quanto ao Dia da Cachaça, tem uma história assaz curiosa. Em 1661, o governo português, cansado de se render ao monopólio da bebida brasileira da cachaça, a cachaça surge no Brasil no século XVI, e vinha grandes estoques para Portugal, achavam que isso era muita despesa. O rei de Portugal, o mesmo Dom João IV, mandou proibir a cachaça em todo o território nacional. E isso se deu no dia 13 de setembro de 1661. Naquela época governava o Rio de Janeiro um governador corrupto, ladrão, safado. Naquela época governador do Rio de Janeiro e bandido eram a mesma coisa. Eu não sei como é que eles conseguiam viver numa cidade assim.
Passado, né, professor? Era o Salvador Corrêa de Sá e Benevides. E ele executa essa lei com tanta violência que o povo se rebela contra ele e depõe o governador. E nós ficamos senhores da nossa próprio nariz por 5 meses sem o governador indicado por Portugal, que era o Salvador Corrêa de Sá e Benevides. Mas aí Portugal mandou tropas, prenderam os revoltosos, o líder teve a cabeça exposta num poste na praça, mas ficou aí essa data marcada, né, a revolta da cachaça, como um marco da independência do Rio de Janeiro. E em 2010 resolveu se homenagear criando o Dia Nacional da Cachaça por conta dessa proibição lusitana. Ou seja, aqui nós não vivemos sem cachaça. Professor querido, aproveite muito o seu final de semana. Algum último alerta aí, alguma última informação para a gente se despedir? Sim, nós vamos ter o nosso passeio guiado, né? Passeio virtual. Opa! Vai ser, se não me falha a memória, dia 24, exatamente. E provavelmente vai ser por Jacarepaguá, por causa do aniversário de Jacarepaguá, que é agora também. Ia ser um dos temas da nossa pauta de hoje, mas pelo tempo, creio que não dá mais. Então nós vamos falar sobre a história de Jacarepaguá. Havia até um projeto de nós fazermos uma visitação, mas eu creio que será virtual mesmo. Eu tenho lindas ilustrações do início da Barra de Jacarepaguá. Jacarepaguá tem uma história parecida, viu, com a da cachaça. O governador do Rio de Janeiro, que era um corrupto, deu toda a região para os próprios filhos. Caramba, quanto corrupto também, hein, professor? Pois é, não sei como é que se vivia numa terra assim, eu não consigo não sei como é que a gente foi parar nessa situação que a gente Rio de Janeiro. Que sofrimento devia ser isso aqui. Ainda bem que isso é um passado remotíssimo. Professor, o que não é passado é o senhor. Você sabe do passado, mas graças a Deus você é o presente, patrimônio da Band News FM. Aqui, parabéns sempre. Olha o que diz o Ronaldo da Conceição. Sábado passado, estive na banca do professor, conversa deliciosa. Toquei pandeiro e cantei pra Dona Vilma. Amanhã, tocarei com o meu grupo Choro da Conceição lá na feira, de 10 às 14h30. O professor tá na feira amanhã também, né? Sim, estarei lá vendendo as minhas antiguidades. Isso. Amanhã vou vender muita porcelana e vou vender também material, olha só que ironia, de escravos. E material de escravos, assim, que eu tenho aqui em casa que eu usava para dar aula. E material intelectual também, que você também empresta para as pessoas sim, que passam o pessoal lá. Vai lá, a gente fica conversando o tempo todo, é um barato. Esse senhor trouxe um pandeiro, ele tocava muito bem, toca muito bem, ele tem um grupo de choro e, obviamente, o diretor da feira que estava do lado, quando viu, não perdeu tempo, contratou ele para tocar lá. Que maneiro. Que beleza, olha aí, maravilha, viu, professor? Você intermediando negócios e emprego. Um abraço, professor, até semana que vem, senão vamos matar aqui. Tchau, tchau, um abraço, boa semana para todos, bom fim de semana, um beijo, tchau, Briggs, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Este programa. Cristiano Pinho, fenômeno, um abraço para você. Nosso Rodrigo Hilbert e Natália vai ter rapel esse final de semana, Teixeira. Um abraço. Poxa, não vai ter.